pessoal, a gente segue então as nossas aulas de neoplasias e o assunto agora é comportamento biológico. Ele é um dos temas talvez mais longos e por isso a gente vai subdividir essa aula em duas partes para não se tornar cansativo demais. E além de falar do comportamento biológico em si, nessa aula a gente também vai trazer alguns elementos de biologia da célula neoplásica, que são importantes para a gente realmente compreender essas questões inerentes ao comportamento biológico, ou porque esse neoplasma composto por essa célula que tem essas características tem um maior impacto ou menor impacto para a vida desse paciente, certo? Então vamos lá. Até um tempo atrás, a gente classificar comportamento biológico, definir comportamento biológico, é basicamente dizer se o neoplasma é benigno ou se é maligno. Então, até um tempo atrás, se tinha como parâmetro para a definição de benigno ou maligno o fato dele não causar risco de morte para o paciente, então ele era dado como benigno, e se causasse risco de morte para o paciente, ele era considerado maligno. Com o tempo, essa categorização, essa caracterização se provou ineficiente, tá? Porque a gente tem uma nuance grande de neoplasmas e, às vezes, neoplasmas benignos que ocorrem em algumas localizações corpóreas com órgãos vitais causam morte causam a morte do paciente. Então, em função da ineficiência dessa caracterização, hoje se tem que neoplasmas benignos são aqueles que não promovem invasão e não promovem metástase, enquanto que os malignos são aqueles que invadem os tecidos adjacentes e têm potencial de metástase, promovem metástase ou pelo menos têm potencial de acarretar metástases, certo? Então, com isso, a gente caracterizou benignos e malignos, só que a gente precisa afinar o nosso olhar sobre tudo isso. A gente sabe que alguns neoplasmas têm realmente muitas características de benignos, mas compartilham alguns aspectos, algumas características de malignos. Ao contrário, tem muitas características de malignos, mas não são completamente malignos. Ainda tem elementos que poderiam caracterizar esse neoplasma como benigno. Então, por isso, hoje se reconhece a existência dos neoplasmas intermediários, que são aqueles que compartilham características de benignos, algumas em maior ou menor quantidade de benigno, e também características de malignos, também em diferentes proporções. Bom, só que para além disso, hoje a gente sabe tudo bem, a gente reconhece benignos, intermediários e malignos, mas a gente sabe que não basta só a gente dizer que o neoplasma é maligno. Especialmente para alguns neoplasmas, é muito importante a gente caracterizar o grau de malignidade, ou seja, o quanto maligno ele é. Tá? Porque a partir dessa categorização que vão ser definidos protocolo, vai ser definido o prognóstico, vai ser instituído o protocolo terapêutico, tá? A partir da caracterização do grau de malignidade. Então é muito importante que vocês entenderem, ou vocês se apossarem do fato de que nem todos os neoplasmas são simplesmente malignos, e sim eles podem apresentar graus de malignidade. O que seria isso na prática? Bom, tem o neoplasma que a gente reconhece, vamos lá, o mastocitoma, tá? O mastocitoma, ele sempre vai ser maligno, mas existem algumas variantes dele que têm baixo potencial de metástase e invadem menos os tecidos adjacentes. Outras variantes dele são essencialmente metastáticas e fazem invasão perineural, invasão com muita destruição dos tecidos adjacentes e por aí vai. Tá? Então, a gente sabe que mesmo dentro de um grande grupo de neoplasmas, que tem só variante maligna, por exemplo, como é o caso do mastocitoma, a gente tem neoplasmas que têm comportamentos biológicos diferentes. Então, caracterizar comportamento biológico é dizer se é benigno, intermediário ou maligno e dizer também qual é o grau de malignidade desse neoplasma. Tá? Bom, aí, de um modo geral, considerando a existência dos intermediários, a gente vai dizer
que os neoplasmas, então, podem ser benignos, que são aqueles que não fazem invasão e não fazem metástase, não tem nenhum potencial metastático, intermediários, que geralmente invadem, mas não têm potencial metastático. Então, aí a gente inclui, por exemplo, aquele grande grupo dos tumores de neoplasmas cutâneos, especialmente os neoplasmas, os tricoblastomas, né, que eles têm, são bastante invasivos, mas eles não promovem metástase. Então, caracteristicamente, tumores intermediários. Ou então, por exemplo, os epiteliomas, né, que são aqueles neoplasmas que se desenvolvem a partir das células de reserva de algumas glândulas, como os das glândulas hepatoides. Os epiteliomas, eles são muito invasivos, mas eles também não promovem metástase. Então, a literatura já nos mostra isso, os estudos a partir desse neoplasma nos mostram isso. E tem aqueles que são essencialmente malignos, que invadem os tecidos adjacentes e têm potencial de metástase. Não é só dizer que ele tem metástase nesse momento. O grande motivo da gente querer classificar esse neoplasma é tentar identificar ele antes da metástase e saber qual é o potencial que ele tem de causar esse que é o maior dos males para o nosso paciente. Bom, o comportamento biológico ele é definido essencialmente por critérios histológicos, tá? Claro, critérios macro, critérios da clínica nos ajudam a definir, mas ele é baseado essencialmente em critérios histológicos, tá? E ele tem valor prognóstico e valor preditivo para alguns tumores, não são para todos, mas para alguns a definição do comportamento biológico ela é a base da caracterização, a base dos fatores prognósticos ou preditivos para esse neoplasma, certo? Então, para a gente definir qual é o comportamento biológico de um neoplasma, a gente vai se basear em alguns critérios. E é sobre isso que a gente agora vai discorrer nessa nossa aula ou no transcorrer dessa aula, certo? Então, critérios para definição do comportamento biológico. Essencialmente, a gente se baseia em 4 parâmetros: proporção de crescimento, grau de diferenciação, padrão de crescimento e metástase. Esses 3 primeiros, eles não são definitivos. Eles somados nos permitem definir qual é o comportamento biológico. O único dos parâmetros que é definitivo é a metástase. Existe metástase? É maligno. Só que lembro, novamente, o nosso objetivo, na grande maioria dos casos, não é reconhecer o caso quando a metástase já está instalada, e sim reconhecer e saber qual é o neoplasma antes do diagnóstico de uma metástase. Então, saber qual é o potencial metastático daquele neoplasma. Então, por isso a gente precisa se ater com muita atenção a esses outros parâmetros para tentar construir o reconhecimento daquele neoplasma e saber qual é o comportamento biológico dele, certo? Vamos lá, então. Então, vamos começar conversando um pouco sobre proporção de crescimento. Proporção de crescimento é o quanto o neoplasma cresce dentro de algum período. Talvez em alguns livros vocês encontrem isso aqui como tamanho e velocidade de crescimento, como 2 itens em separado. Eu não consigo dissociar esses dois itens por situações como essa aqui, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem um neoplasma que é muito grande, só que esse crescimento se deu ao longo de 3 ou 4 anos. Tá? Então, eu tenho um tumor que até chegou num tamanho considerável, mas foi ao longo de um período, ou foi durante um período muito longo de tempo. Tá? Então, consequentemente, ele exibe apesar do tumor ser grande, ele exibe uma característica que é de crescimento lento. Tá? Então, a gente tem um tumor grande, que poderia ser uma característica de malignidade, mas ele cresceu lentamente. Então, aqui a gente tem, né, um neoplasma que compartilha as duas características. De um modo geral, a gente diz que neoplasmas benignos têm crescimento lento e são pequenos. Neoplasmas malignos têm crescimento rápido e são grandes. Mas a gente já viu, por esse exemplo que eu apresentei para vocês,
que a coisa não é tão simples assim. Então, a gente sempre precisa considerar que o tamanho de um neoplasma, ou o quanto ele cresce na unidade de tempo, que isso que é o importante, tá? O quanto ele cresce na unidade de tempo, depende da interação de dois elementos, que é a quantidade de proliferação celular e a quantidade de morte celular. E aqui a gente precisa lidar com o seguinte fato. De um modo geral, neoplasmas, quanto mais malignos, têm uma maior taxa de proliferação celular. E aí, de novo, chama atenção para que a gente olhe pro neoplasma em especial. Tá? Então, um neoplasma de célula lábio, ele naturalmente, mesmo um benigno, ele vai ter uma taxa de crescimento maior do que um de célula estável. O de célula estável, vamos supor que os dois tenham exatamente o mesmo grau, o mesmo comportamento biológico, porque naturalmente a célula lábio ela já prolifera mais. Então, quando eu vou olhar os parâmetros que me permitem classificar aquele neoplasma como benigno ou maligno, eu preciso levar em consideração que tipo de célula compõe aquele neoplasma. Tá? Então, por isso, quando eu vou avaliar a proliferação celular, eu preciso pensar que célula é essa? Qual célula deu origem a esse neoplasma? A célula normal desse tecido, ela prolifera pouco ou prolifera muito? E aí eu vou entender, aí eu vou extrapolar e entender se esse neoplasma, se o tecido neoplásico está proliferando muito ou não. Eu sempre tenho que ter em mente o tecido de origem. E o outro parâmetro que eu levo em conta é a morte celular. Bom, de um modo geral, tá? Os neoplasmas benignos eles vão ter uma quantidade de morte celular que se aproxima ao que seria a taxa de morte celular do tecido normal. Já nos malignos, a gente pode ter duas situações distintas. Tá? Muitas vezes, nos malignos, a gente tem quase que uma parada da morte celular, porque senescência é uma característica de malignidade. O que é essa senescência? É o fato da célula neoplásica aumentar o tempo de meia-vida dela, ela fica refratária à morte, ela pode se tornar refratária aos estímulos da apoptose e viver muito mais tempo que uma célula normal. Então, uma característica de malignidade pode ser alta proliferação celular e baixa taxa de morte celular. Por outro lado, e às vezes acontece tudo isso junto no mesmo neoplasma, mas por outro lado, neoplasmas muito malignos também podem ter alta taxa de morte celular. Por quê? Porque se eles têm alto índice de proliferação celular, talvez células filhas resultantes dessa proliferação celular muito intensa e desordenada, talvez células filhas carreguem danos letais no DNA. Então, células filhas, elas são recém-formadas, né? Recém saíram do processo de mitose e já entram em processo de morte celular. Tá? Então, nos neoplasmas mais malignos, eu posso ter a circunstância de baixa de morte celular ou alta taxa de morte celular. Tá? E aí, como resultado de tudo isso, lembrando sempre que a proliferação celular, ela se dá na forma de crescimento exponencial, não é linear, tá? Não é uma célula filha que dá origem para outra célula filha, que dá origem para outra. Não, aqui é uma célula filha que dá origem para duas. Essas duas vão dar origem a 4. Essas 4 vão dar origem a 8. Essas 8 a 16. E assim sucessivamente, até o ponto em que vai ocorrer de fato a manifestação desse neoplasma. Então, às vezes, a gente não pode duvidar completamente daquela situação de que, bom, eu percebi um nódulozinho, mas que começou a crescer de uma forma exagerada de uma hora para outra. Então, prestar atenção nisso. Isso pode ser um momento em que a gente realmente atingiu essa situação da proliferação celular ou porque a célula já teve um número de ciclos celulares suficientes a ponto de realmente se começar a perceber esse crescimento muito exagerado. Então, pense que tu vai ter uma população de células, nos mais malignos, uma grande população de células fazendo crescimento exponencial. Nos mais benignos, não vão ser todas as células que vão estar ciclando,
simultaneamente, o ciclo não vai ser tão repetitivo, tá? Então, essas são as diferenças principais no que diz respeito à taxa de proliferação celular no benigno e no maligno. Outra coisa que é importante quando a gente fala desse assunto é compreender que, às vezes a gente fala, um neoplasma de 3 centímetros, ou vamos pegar o maior, vamos lá, um neoplasma de 6 centímetros vai ter um impacto diferente numa pincher ou numa shih tzu do que numa, sei lá, numa São Bernardo, né? Numa cadela ou num cão shih tzu e num São Bernardo. O shih tzu é pequenininho, um tumor de 6 centímetros deve ser muito mais maligno do que um de 6 centímetros no São Bernardo. Não exatamente. Talvez o impacto daquela massa para o conforto, para a vida daquele cão, realmente, o Shih Tzu vai sofrer bem mais do que o São Bernardo. Mas, quanto à malignidade, a gente precisa pontuar que, para chegar nos 6 centímetros, a quantidade de ciclos celulares desenvolvidos por aquelas células neoplásicas é exatamente o mesmo no Shih Tzu do que no São Bernardo. Então, a malignidade do neoplasma vai ser o mesmo. O impacto dele para a vida do paciente, bom, isso precisa ser avaliado para cada caso. Mas a expressão ou o tamanho como referencial de malignidade é o mesmo para o tamanho do neoplasma, independente se o neoplasma está ocorrendo numa raça de pequeno porte ou numa raça de grande porte, porque as células do Shih Tzu têm o mesmo tamanho do que as células do São Bernardo, certo? Então, isso é bem importante a gente considerar. Tá? Lembrar que durante a proliferação, né, como a gente falou, tem uma primeira população de células, né, um primeiro clone de células que sofreram os eventos de transformação, caracterizando então essa célula como uma célula neoplásica. Na carcinogênese a gente vai conversar sobre isso, e vai se ter então uma subpopulação de células filhas. Essas células filhas poderão gerar células filhas inviáveis, lembra aquilo que eu falei para vocês, mutações letais, que vão fazer com que a célula filha morra por apoptose, geralmente, tá? E pode dar origem a outras células, ou a células com novas mutações. Algumas delas vão morrer também, mas muitas vão proliferar e vão, por sua vez, dando origem a células com novas e novas mutações. E isso vai resultar, então, num tumor ou num neoplasma heterogêneo, tá? Então, desde agora, já se aposta na ideia de que os neoplasmas são, ou eles expressam essa característica da heterogeneidade celular, certo? Outro aspecto importante quando a gente está falando de tamanho de neoplasma é revisar aquilo que a gente comentou há pouco. Bom, os neoplasmas benignos, eles vão ter uma taxa moderada de proliferação celular e uma taxa moderada de morte celular. A tendência é que, no transcorrer do tempo, resultem tumores pequenos. Já os malignos, eles têm uma tendência de ter uma alta taxa de proliferação celular e, vamos lá, uma situação hipotética aqui, uma taxa moderada de morte celular. O resultado disso, né, vai ser um neoplasma grande. Lembra? Nosso tamanho do tumor sempre vai resultar da equação proliferação celular ou da proporção proliferação celular versus morte celular. Bom, outra situação. Lembra que eu comentei com vocês que às vezes a morte celular ela é suprimida, né? Especialmente nos neoplasmas mais malignos. Então, tem alta taxa de proliferação celular e baixa taxa de morte celular. Nossa, tumor maior ainda na unidade de tempo, né? Esse aqui, em 3 meses, teria um tamanho, esse aqui seria bem maior em 3 meses, já que não está tendo morte celular. Mas a gente tem uma outra situação que nos chama atenção, que é essa aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a morte celular é muito intensa, como a gente viu ali na figura anterior, que tu tem, em função dos danos letais acarretados por essa proliferação muito intensa, pode-se ter alta taxa de morte celular. Então, embora tu tenha uma taxa alta de proliferação, tu tem também uma taxa alta de morte.
e isso pode resultar num tumor pequeno. Então, encontrar um neoplasma pequeno, mesmo que ele se mantenha com certo tamanho durante um período de tempo, não é achado definitivo para caracterizar esse neoplasma como benigno, tá certo? Então, quando for o tamanho, a proporção de crescimento, a velocidade de crescimento e o tamanho não são parâmetros definitivos para determinação do comportamento biológico de um neoplasma. A gente vai usar aquele critério básico. Tumor pequeno tende a ser benigno. Crescimento lento tende a ser benigno. Mas a gente sempre precisa lembrar que existem situações como essa aqui, tá? Então, tamanho não é critério definitivo para caracterização. Como é que eu vou avaliar o tamanho ou essa proporção de crescimento? Sem dúvida nenhuma, a anamnese ela é importante, tá? Então, nem sempre eles querem nos contar tudo e nem sempre eles nos contam da forma mais fidedigna, mas a gente deve levar em consideração, sim, os achados de anamnese, tá? A gente precisa fazer a avaliação macroscópica desse neoplasma, sempre medir essa lesão com paquímetro, tá? A régua, ela nos causa, especialmente em vivo, o paquímetro é muito importante. A régua, ela pode nos levar a muita distorção nas medidas, tá? E o paquímetro tu consegue ter uma precisão maior, tá? E aí, sempre me tomar, então, essa medida com paquímetro. E além disso, tá? Se tudo deu errado, a anamnese não serviu para nada, a gente tem desconfiança de que o doutor não percebeu, tá? Não tá contando com precisão todo o ocorrido, a gente pode usar parâmetros histológicos que nos indiquem taxa de proporção de crescimento, tá? Então, a gente vai procurar mitoses, a gente vai definir taxa de mitose ou índice mitótico, tá? Então, a gente já sabe que para diferentes neoplasmas, a gente precisa olhar de diferentes formas essas mitoses. Para alguns neoplasmas, a gente vai contar o número total de mitoses em 10 campos. Para outros neoplasmas, a gente vai fazer média em 10 campos. Para outros, a gente vai dizer que um valor tal, de até tantos, em, sei lá, 5 campos, ditos que a gente chama de áreas hotspot, né? Então áreas periféricas do tumor, áreas onde já tem um índice maior de mitose, então um determinado número de mitoses no determinado número de campos é o nosso índice mitótico, tá? Então a gente precisa olhar isso para cada tipo de neoplasma. Mas sim, o índice mitótico é um importante parâmetro para a gente definir qual é a proporção de crescimento daquele neoplasma. De novo, lembrando, se eu estou trabalhando com célula epitelial, é óbvio que eu naturalmente vou ter já um número maior de mitoses. Por exemplo, tumores de bainha de folículo piloso, eles com muita frequência têm um índice mitótico muito alto. Só que esse índice mitótico não é prognóstico nem preditivo, porque a célula epitelial, aquelas células de origem já são células que proliferam bastante, tá? Então só ter cuidado quanto a isso. E de novo, olha o índice mitótico para cada tipo de neoplasma, certo? Com isso, a gente, então, compreendeu que neoplasmas benignos tendem a ser menores que neoplasmas malignos, tá? E se o crescimento for muito rápido, num curto período de tempo, a gente pode ter, então, ou tem a chance de que ali a gente esteja trabalhando realmente com um neoplasma de caráter mais maligno, certo? Bom, com isso a gente está apto para ir para o próximo critério, que é o grau de diferenciação. A gente tende a dizer que neoplasmas benignos são diferenciados, são constituídos por células mais diferenciadas, e neoplasmas malignos são constituídos por células mais indiferenciadas. Mas o que significa isso? Bom, para explicar isso, eu vou me permitir fazer um parêntese sobre diferenciação celular, tá? Diferenciação celular é uma característica de uma célula madura, de uma célula especializada, tá? Então, as células embrionárias, totipotenciais,
elas são indiferenciadas. Olha aqui, ó. Aqui é o grau de indiferenciação, tá? Então, lá no ovo é completamente diferenciado à medida que o embrião vai, que as células desse embrião vão perdendo essa característica de totipotencial, vão formando os folhetos, ele vai perdendo, ou ele vai ficando, essas células vão ficando cada vez mais diferenciadas até chegarem ao parâmetro de células de um indivíduo pós-natal ou de um indivíduo jovem, adulto, por aí vai. Tá? A gente também compreende essa questão da diferenciação quando pensa num epitélio. Tá? Um epitélio estratificado escamoso, por exemplo. No epitélio estratificado escamoso, só na camada germinativa a gente tem as células com capacidade de proliferação. A partir dali, a gente tem células se diferenciando em células dos outros estratos, espinhoso, granuloso, e depois morrem formando córneo, mas a gente tem células se diferenciando, mudando sua função e sua morfologia, e perdendo, inclusive, capacidade proliferativa, tá? Então, lembrar sempre que quanto mais embrionária a célula, mais indiferenciada. Isso nos tecidos normais. Nos neoplasmas, a gente diz que à medida que a célula vai se transformando e à medida que ela for malignizando, ela vai se tornando cada vez mais indiferenciada. Tá? Então, esse é um olhar muito importante. A compreensão disso talvez seja chave para compreender de fato os neoplasmas. Tá? Então, a gente vai partir a célula neoplásica, a célula que vai dar origem à célula neoplásica era uma célula, de um modo, na grande maioria das vezes, era uma célula diferenciada, tá? Que vai sofrer mutações e mutações que façam com que essa célula assuma características de célula indiferenciadas, ou que tornem essa célula muito parecida com uma célula embrionária. Qual é a vantagem da célula neoplásica se parecer com uma célula embrionária? A vantagem está no fato de que ela pode ser o que ela quiser. Ela pode assumir papéis, assumir funções que a célula diferenciada não exercia mais. Tá? E agora, à medida que a gente for conhecendo um pouquinho mais os neoplasmas, a gente vai entendendo que funções são essas. Mas, essencialmente, as funções que vão caracterizar a malignidade são aquelas funções que capacitam a célula a fazer invasão e a fazer metástase. A célula normal, diferenciada, não sai invadindo tecidos adjacentes e não sai se disseminando pelo corpo, certo? Então, quanto mais maligna a célula for, mais indiferenciada ela vai ser. E lembra que função sempre anda juntinho com morfologia. E por isso a gente diz que o grau de diferenciação que se manifesta através na grande maioria dos tumores, tem uma manifestação morfológica, ele nos ajuda e muito a caracterizar o neoplasma. Então, a gente diz que neoplasmas bem diferenciados têm células cuja morfologia é razoavelmente semelhante à do tecido normal e as células são parecidas entre si. Já os indiferenciados têm uma morfologia que distancia o aspecto dela das células do tecido normal. E as células do neoplasma, elas também vão ser pouco parecidas entre si. E aí a gente diz que os neoplasmas benignos são diferenciados e os neoplasmas malignos tendem a ser indiferenciados, tá? Então, o que é ser diferenciado em termos morfológicos? As células tendem a ser monomórficas, ou seja, elas são parecidas entre si, vai ter um baixo índice mitótico, apoptoses vão ser raras e necrose vai ser rara também. Já os indiferenciados, os malignos, que têm por característica serem diferenciados, eles vão ter muito pleomorfismo. O que é isso? Variedades de morfologias. E esse pleomorfismo pode ser de núcleo e pode ser da célula como um todo. Perda de proporção de citoplasma e núcleo.
tá? Sempre pensando na célula original, né? Na célula que deu origem àquele neoplasma. Nucleolos muito evidentes, o que indica alta atividade proliferativa, mitoses, geralmente numerosas, mitoses bizarras, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, olha aqui, ó, então exemplificando mitoses, muita apoptose, né, ou numerosa apoptose, aqui representando uma apoptose, e também áreas de necrose, certo? Então essas são características que indicam malignidade. E aí, a gente tem que pensar também que vão existir, sim, os neoplasmas bem diferenciados e os indiferenciados. Mas nesse meio do caminho, pensando inclusive nos intermediários, vão ter variações sobre o ser diferenciado. Então, a gente tem numerosos estágios, vamos dizer assim, de diferenciação. Então, a gente tem desde o bem diferenciado até o indiferenciado ou muito indiferenciado, e até o anaplásico, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui no meio a gente vai ter os diferenciados e os pouco diferenciados. Ah, mas isso é só para tumores diferentes? Não, às vezes dentro de uma mesma categoria de tumores. Por exemplo, os carcinomas de células escamosas. A gente põe no nome carcinoma de células escamosas bem diferenciado, carcinoma de células escamosas diferenciado e carcinoma de células escamosas indiferenciado. Isso até um certo tempo sempre foi considerado um parâmetro prognóstico, inclusive. Hoje a gente discute um pouco isso, o valor prognóstico do grau de diferenciação visto como elemento exclusivo, mas já foi considerado como sendo de valor prognóstico, tá? Então, diferentes aspectos da célula que são indicadores de que ela de que esse tecido está indiferenciado, de que esse neoplasma assume a característica de ser indiferenciado. Então, a célula pode ser grande, com tamanho variável do núcleo, então pleomorfismo nuclear, grande número de células, também com morfologias muito diferentes e com muita divisão, né? Núcleos pequenos, em relação núcleo pequeno ou núcleo muito grande em relação ao tamanho do citoplasma, variação na forma e no tamanho, perda de estruturas especializadas, como por exemplo perda de cílios, perda de prolongamentos, perda de estrias nas células musculares, por exemplo, tá? Desorganização das células e pobre definição de perda dos limites desse tecido. Todas essas são características que permitem a gente definir como indiferenciado o neoplasma. E aqui só mostrando para vocês, então, uma mama normal, uma mama diferenciada, um neoplasma mamário aqui ainda diferenciado, e aqui já um bem indiferenciado. Inclusive, aqui o aumento é maior, mas só para mostrar para vocês que houve, inclusive, perda da luz, tá? Então, o epitélio mamário normal, ele se organiza com células em arranjo tubular com luz. Aqui a gente ainda tem luz, as células estão um pouco desorganizadas, deve ter algum pleomorfismo, mas a gente ainda, inclusive, vê luz nesses túbulos. E aqui já não tem mais nem luz. Tá? Então, graus de diferenciação distintos. Aqui mostrando para vocês um caso, é um rhabdomyosarcoma. Olha o que é essa célula, é uma célula com vários núcleos aqui, tá? Nucleolos muito evidentes, mais de um nucleolo por célula, às vezes muitos nucleolos por célula, tá? Pleomorfismo nuclear muito evidente, a gente não é só incidência de corte, tem células com núcleos enormes, imensos, vesiculosos, células com núcleos bem pequenos, tá? Aqui percebe mitoses, diferentes mitoses, nucleolo evidente, e aqui uma mitose inclusive em X, tá? Às vezes a gente encontra mitose em Y, mitose em X, ou seja, aqui quadruplicou a quantidade de cromatinas, o conteúdo de DNA, conteúdo cromossômico, só que não tem força cromática para separar tudo isso. Então fica essa estrutura em X, que vai ser uma célula inviável, às vezes em Y, que é quando triplica a quantidade de cromatina, tá? E isso a gente chama de mitose bizarra ou mitose atípica. Bizarra é o termo que a gente usa com mais frequência, tá? Aqui uma célula já, acho que já é uma multinucleada, é uma célula que prolifera, mas não sofre a caricinese, né? A célula não consegue completar a divisão, uma mitose grande aqui também. Então, todos são elementos que mostram para a gente que esse tecido é indiferenciado.
Aqui, aquele mesmo, e aqui um outro aí, que eu peguei na literatura, também mostrando a célula multinucleada neoplásica. Então, lembra que eu falei lá na célula multinucleada inflamatória, que a gente tem que dizer que a multinucleada é gigante inflamatória, para diferenciar dessa aqui, que é uma célula neoplásica, que não consegue, ela é tão indiferenciada, ela tem tantas mutações, ela perdeu tanto controle de si mesma, que ela não consegue completar mitoses. Olha o pleomorfismo nuclear, tá? E o pleomorfismo celular também. Nesses casos, quando a gente tem um extremo de indiferenciação, a gente diz que a gente está observando anaplasia celular. Então, a anaplasia é um grau extremo de falta de diferenciação, tá? Ou de ser indiferenciado. E a gente pode dizer que o neoplasma é anaplásico. Então, um carcinoma anaplásico, um sarcoma anaplásico e por aí vai, certo? Então, aqui, na verdade, a gente vai ter desde os bem diferenciados até os anaplásicos. Às vezes dentro de um mesmo grupo de neoplasmas ou às vezes considerando neoplasmas distintos, tá? Então, os benignos de um determinado rabdomioma benigno, ele é bem diferenciado. Um rabdomiosarcoma, como o que a gente viu ali, ele pode ser anaplásico, certo? Então, lembrando ou considerando as características, e sim, essa é uma característica que realmente ela não é definitiva para caracterizar o comportamento biológico, mas ela é muito importante, certo? Então, com isso, a gente agrega aquela característica, então, somatório de critérios, né? Primeiro, a gente viu o tamanho, quanto maior num tempo menor, a tendência é ser mais maligno, e aqui, quanto mais indiferenciado, a tendência é ser mais maligno, certo? A gente agora faz uma pequena pausa, tá? Para depois dar continuidade à nossa conversa sobre comportamento biológico, tá certo? Assim a gente interrompe um pouquinho, descansa, toma um café e volta a falar dos critérios para a caracterização do comportamento biológico. Até depois, então.